Meus amados irmãos, nós tivemos na semana passada a nossa 14ª conferência missionária aqui na igreja. Eu quero nessa noite pensar alguma coisa. Nós ouvimos muitas coisas, mas o evento passa, embora tenha sido maravilhoso, abençoador para nós, a conferência, ouvimos a palavra de Deus, mas o evento passa e a gente continua servindo a Deus aqui. Eu queria pensar algumas coisas, especialmente daquelas que Deus tem falado ao meu coração, para a nossa vida enquanto igreja do Senhor Jesus nesse lugar aqui. Eu queria convidá-los a abrir a palavra de Deus na epístola do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo de número 12. Eu vou ler um texto que é bem conhecido de nós todos, mas sinceramente espero que nós tenhamos os olhos voltados nessa noite para algo absolutamente prescindível, importante no texto, que eu mesmo já preguei muitas vezes, já ensinei a epístola de Romanos aqui na igreja, mas eu queria que nós nessa noite olhássemos, tentássemos enxergar alguma coisa mais do que aquilo que de repente nós já vimos, e de repente algo que é extremamente importante e que está no texto, e de repente a gente tem olhado e se atido tanto em outras coisas, e não aquilo que é o centro do texto, não é? Romanos capítulo 12, verso de número 1 e 2. Amém? Todos encontraram? Romanos capítulo de número 12, verso de número 1 e 2. Amém? Diz assim a palavra do nosso Deus, que é todo poderoso. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Vamos orar ao Senhor uma vez mais. Senhor, nós te adoramos, bendizemos, exaltamos o teu precioso e eterno nome nessa noite, porque verdadeiramente só o Senhor é Deus e em tempo algum haverá outro como o Senhor. Nós bendizemos o teu nome na beleza da tua santidade. Glorificamos ao Senhor, porque temos no Senhor o prazer e o deleite da nossa alma. O Senhor é o Deus da nossa vida, o Senhor é o Deus da nossa existência, da nossa salvação. E nós queremos te adorar e suplicar que o favor do Senhor seja sobre a nossa vida nessa noite. Que a sua graça realmente se manifeste a nós. Que o seu amor, ó Deus, seja uma vez mais derramado sobre as nossas vidas, mas acima de tudo, nessa noite, nos dá conhecimento da tua vontade. Nos dá entendimento da vontade do Senhor para a nossa vida, para que assim nós possamos viver a nossa vida diante da tua presença, verdadeiramente para a glória do Senhor. Ser propício à nossa vida. Abre os olhos do nosso entendimento nessa noite. Compadece-te de nós. Nós precisamos do Senhor. Nós precisamos da graça do Senhor derramada sobre a nossa vida. Precisamos de que o Senhor nos dê olhos para ver, ouvidos para ouvir e um coração quebrantado para receber a tua palavra. Deus tem misericórdia da nossa vida, enquanto igreja do Senhor, neste lugar, para a tua glória. Fala aos nossos corações, dá-nos a tua palavra. Em nome de Jesus eu te peço, Senhor. Em nome de Jesus. Amém? Meus amados irmãos, como eu já disse, já havia pregado, já preguei aqui nesse texto na igreja, ensinei esse texto na igreja, mas eu
eu temo que não tenha sido ainda, e jamais eu vou conseguir exaurir tudo que está num texto da palavra de Deus, porque a gente sempre vai perceber isso numa perspectiva nova ou em alguma coisa aplicável na nossa vida. Mas muitas vezes eu mesmo, quando expus esse texto, o que me preocupou muito foi a questão da nossa vida voltada para Deus, da nossa vida de santificação, da nossa vida de oferecimento do corpo para a glória de Deus, e esse texto fala disso. Não quer dizer que tenha falado alguma coisa errada, claro que não. Isso está no texto. Paulo está rogando aos irmãos para apresentarem os corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Mas o que eu tenho percebido, especialmente trazendo da nossa conferência missionária para cá, e aqui olhando agora para esse texto, que o centro desse texto aqui é o propósito para o qual o apóstolo Paulo roga. Paulo não roga para que a gente tenha como propósito principal apresentar os nossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Aí você pode me perguntar nas últimas, mas pastor, como o senhor está falando isso? Porque o texto está dizendo isso. Veja bem, rogo-vos, pois, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Ele está dizendo isso ou está dizendo que não? Poderia me questionar, na verdade. Mas o fato é que esse não é o principal motivo pelo qual ele roga. Ele roga por isso, mas ele roga por isso visando um propósito, um objetivo maior do que esse. Porque quem se esforça por apresentar o corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, e muitas pessoas têm feito isso, mas não têm feito isso pelo propósito real do texto. E isso acaba desaguando em coisas que não produzem aquilo que Deus espera quando Paulo está rogando aqui. Ou seja, você pode se esforçar por ter uma vida de santidade. Você pode se esforçar por ter uma vida retinha, uma vida organizadinha, uma vida de padrão moral, uma vida de excelência ética, uma vida vivida realmente de conformidade com a palavra de Deus, sem contudo se esforçar pelo verdadeiro propósito pelo qual Paulo roga nesse texto. Você pode também se esforçar para não se deixar ou não deixar a sua mente ser influenciada por esse contexto que nós estamos vivendo nele de mundo, ou de ideologias e filosofias humanas que nos são apresentadas, e muitas delas têm entrado para dentro da igreja. Pode se esforçar por manter a sua mente sã com a sã doutrina, mas ainda assim, tendo boa doutrina, tendo bom conhecimento, não alcançar o verdadeiro propósito para o qual Paulo roga nesse texto. Então veja bem, pode ter uma vida no corpo saudável, sem estar vivendo imoralidade sexual, sem estar praticando nenhum tipo de ato libidinoso que é contrário à palavra de Deus. Pode estar se esforçando por conhecer boa doutrina, por conhecer boa palavra de Deus, por ter bom entendimento das coisas de Deus, sem contudo estar chegando ao propósito de Deus para a vida. E isso é muito sério. O que eu quero dizer com isso? Quer dizer que o motivo principal pelo qual o Paulo roga não é por a gente apresentar os nossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E também o principal motivo pelo que ele roga não é para que nós transformemos a nossa mente, transformemos pela renovação da nossa mente. Não, o principal motivo pelo qual Paulo roga está no próprio texto. Veja bem, se a gente ler esse texto diferente, e não teria nenhum problema, nenhuma adulteração dele. Porque, na verdade, essas coisas são meios para a gente chegar ao propósito principal do texto. E não um fim em si mesmo, como muitas pessoas transformam. Muitas pessoas transformam a santidade em um fim em si mesmo. E aí vive uma vida de santarrões, na verdade, e não uma vida de dedicação a Deus. Muitos transformam a vida de conhecimento numa finalidade nela mesma. E aí acabam não experimentando. Ele vai dizer E aí depois da vírgula, no versículo 2, ele vai dizer, para quê? Sabe o que significa isso na língua portuguesa? Ele roga por uma coisa e outra coisa, a fim de quê? Ou seja, a fim de que o propósito para o qual ele está rogando se cumpra. Então o nosso propósito, primeiro, não é viver uma vida de santidade. O nosso propósito, primeiro, não é essa vida de conhecimento teológico de Deus. O nosso propósito, essas coisas são meio para nós chegarmos ao grande propósito de Deus,
que é o quê? Experimentar qual seja a vontade de Deus para a nossa vida. Preste atenção nisso, é muito sério. Tem muita gente que busca vida de santidade. Tem muita gente que sobe monte e desce monte. Tem muita gente que jejua. Tem muita gente que faz propósito de oração. Tem muita gente que faz propósito de uma série de coisas. É 10 dias de não sei o quê, 20 dias de não sei o quê, 40 dias de não sei o quê, 50 dias de não sei o quê. Muitas pessoas fazendo muitos propósitos. Mas não adianta nada se esses propósitos não têm em vista a vontade de Deus para a vida. Se não tem o projeto de conhecer qual é a vontade de Deus, isso vai ruir, isso vai desabar, isso não vai se estabelecer, porque a única coisa que é boa, perfeita e agradável na vida do homem de Deus, da mulher de Deus, é a vontade de Deus. Só isso pode sustentar a nossa vida. O que sustenta a nossa vida não é uma vida longe do pecado, de não posso fazer isso, não posso tocar aquilo, não posso fazer aquilo outro. Muitas pessoas desenvolvem uma espiritualidade dessa maneira. Estão erradas, porque elas, apesar de não se aproximar de certas coisas, não tocar em certas coisas, e ter até atitudes que a Bíblia não diz que é para ter, como muitas igrejas, colocaram normas para as pessoas, o cabelo tem que ser assim, especialmente para as mulheres. Algumas chegam ao absurdo de dizer que as mulheres, agora acho que não, mas no tempo passado, as mulheres podiam tomar banho com perfume, com o sabonete que tinha perfume, que era pecado. Esse é o ponto que chega. Ou seja, é uma vida, tentando viver uma vida de santidade, mas sem propósito, sem projeto, não tem um porquê. A finalidade nós temos que ser santos. Mas isso não é santidade. Nós vivemos uma vida de santidade quando nós temos um propósito maior em vista. E sabe qual é o propósito principal da nossa vida, enquanto discípulos do Senhor Jesus, enquanto crentes no Senhor Jesus? É conhecer a vontade de Deus para a nossa vida. Paulo está rogando aqui para que eles se guardem para Deus, se voltem para Deus, e eles apresentem a sua vida numa oferta espontânea a Deus, para que eles atinjam o conhecimento da vontade de Deus para as suas vidas e experimentem ela na vida. Esse é o propósito da vida, é conhecer qual é a vontade de Deus para a nossa vida. Não é dar a palavra final com relação àquilo que eu resolvo fazer, aquilo que eu defino como projeto de vida para mim. Eu acho pertinente dizer isso agora, porque daqui a pouco vai começar um punhado de projetos de vida aí na cidade. Várias igrejas vão estar fazendo projetos, e esses projetos de vida que irão fazer são muito pessoais. Mas em nenhum desses projetos você vai ver lá, o nosso projeto aqui é conhecer a vontade de Deus. É saber o que Deus tem para mim. É saber o que Deus articulou para a minha vida enquanto discípulo dele sobre a face dessa terra. Ou seja, como Deus espera que a minha vida lhe seja útil nos seus planos, nos seus projetos, nos seus propósitos, enquanto eu sou discípulo dele sobre a face dessa terra. É por isso que Paulo está escrevendo para a igreja dos Romanos. E veja que ele escreve o conteúdo mais precioso, doutrinário, que nós temos em todo o Novo Testamento, é Romanos, que fala sobre essa preciosa justificação pela fé, trazida às nossas vidas absolutamente pela graça de Deus. Mas ele não fala isso para que isso nos torne irresponsáveis, como muitos querem entender o texto e até acusar-nos de crer nessas coisas para nos tornarmos irresponsáveis depois. Já que nós somos salvos, não importa o que nós vamos fazer depois. Não, muito pelo contrário. Paulo não está dizendo isso. Quando ele termina o conteúdo doutrinário, que vai até o capítulo de número 11, no verso 36, ele começa as exortações. E a primeira exortação que ele faz é da maneira como nós devemos apresentar a nossa vida de Deus, tendo como propósito conhecer e experimentar a sua vontade na nossa vida. Meus irmãos, eu não sei. Não sei. Mas eu te pergunto nessa noite, queria que você perguntasse ao seu coração: você dorme e acorda preocupado com a vontade de Deus para a sua vida? Você está preocupado realmente com o que Deus tem como plano, como projeto para a sua vida? Isso é muito sério. É isso que Paulo está falando aqui. Rogo-vos, pois, irmãos, e olha pelo que ele vai rogar: pela compaixão de Deus,
pelas misericórdias de Deus. Irmãos, a misericórdia de Deus é a causa de nós estarmos aqui ainda. As misericórdias de Deus ela é a causa primordial de nós estarmos nessa igreja nessa noite, crendo no Evangelho. É pela misericórdia de Deus. Porque Paulo, escrevendo aos Efésios, diz que ele nos vivificou, mas nós estávamos mortos segundo a nossa carne, segundo os desejos da nossa carne, segundo as inclinações da nossa carne, segundo esse mundo nós estávamos mortos. Mas Deus, verso de número 4, do capítulo 2 de Efésios, mas Deus, sendo rico em misericórdia. Por isso que Paulo está rogando aqui pelas misericórdias de Deus, por causa das riquezas da misericórdia de Deus, e que nós estamos nessa igreja porque experimentamos a riqueza dessas misericórdias de Deus sobre a nossa vida. Mas preste atenção, você não experimentou a riqueza das misericórdias de Deus sobre a sua vida, para depois você resolver o que vai fazer na vida, e não viver uma vida para conhecer qual é a vontade de Deus para a sua vida. Deus não nos salvou para depois nós tomarmos conta da nossa vida. Deus nos salvou para que nós, depois de salvos, conheçamos e experimentemos qual é a sua perfeita vontade para a nossa vida. Meus irmãos, nós estamos ocupados com isso na vida? Ou nós estamos ocupados tentando resolver os nossos problemas, as nossas crises relacionais, as nossas crises emocionais, as nossas crises financeiras, os nossos problemas, como muitas igrejas têm fomentado isso no coração das pessoas, para que elas se dirijam até lá para buscar a resolução desses problemas? Será que nós também estamos nessa torrente de pessoas que vão à igreja pensando no que Deus pode lhes dar, no que Deus pode lhes fazer, no que Deus pode derramar sobre as suas vidas, no poder que Deus pode derramar sobre as suas vidas, em como Deus pode dar coisas para elas? Bom, eu olho aqui e vejo um culto diferente que Paulo propõe. Um culto a Deus em que o que nós esperamos é que no final dele, pelo menos nesse momento público aqui, a gente saia daqui com a mente um pouco mais clareada, um pouco mais clara, com um pouco mais de compreensão de qual é a vontade dele para a nossa vida. O que ele tem para a minha vida, para a sua vida, enquanto membro do corpo de Jesus, enquanto discípulo, seguidor do Senhor Jesus sobre a face dessa terra. Ou vivemos a nossa vida na nossa perspectiva. Eu defino o amanhã, eu defino depois do amanhã, eu defino o projeto, eu defino o que eu vou fazer, ou seja, eu resolvo a minha vida. Eu não preciso que Deus dê opinião, eu não preciso conhecer a vontade de Deus, eu não preciso saber o que Ele pensa, eu não preciso saber o que Ele quer, eu só preciso de uma coisa, que Ele me salve. Eu só preciso que Ele não deixe eu ir para o inferno. Eu só preciso que Ele permita, eu preciso de Deus, como muitas. João Vitor veio conversar comigo hoje, perguntando, porque tem visto os questionamentos aí, por causa da queda do avião. Pastor, foi Deus que mandou o avião cair. E aí as pessoas agora se lembram de Deus. Por que Deus não fez nada e não interviu para que o avião não caísse? Por quê? Alguém pediu para Ele, para que ele voasse? Meus irmãos, preste atenção. As pessoas se lembram de Deus nessa hora. Por que Deus não fez nada? Vive uma vida sem Deus. Vive uma vida sem ocupação e sem preocupação em relação à vontade de Deus. Aí quando a tragédia acontece, onde é que estava Deus nessa hora? No mesmo lugar onde Ele sempre esteve, assentado no alto e sublime trono, reinando eternamente, sendo Deus de toda a glória. Intervém quando quer e quando não quer não intervém. Tem misericórdia de quem quer e não tem misericórdia de quem não quer ter misericórdia. Ele é Deus. A nós cabe conhecer a sua vontade e os seus desígnios. Lembram de Deus quando o tempo é mau. Depois se esquecem e acham tudo normal. Letra da música da Oficina G3. Depois se esquecem e acham tudo normal. Porque eu só quero Deus para me fazer bem. Eu quero Deus para me proteger. E especialmente me proteger dos meus erros, das minhas falhas. Mas eu não quero Deus para controlar a minha vida. Eu não quero Deus para dar direção à minha vida. Eu não quero Deus para dizer o que eu tenho que fazer, para onde eu tenho que ir, como eu tenho que me posicionar. Bom, deixa eu dizer uma coisa. Essa não é a vida que Deus tem para aqueles que querem segui-lo.
Porque se alguém quiser seguir, como o Senhor Jesus diz, vou dizer esse texto mais uma vez, eu não sei, pela enésima vez aqui nessa igreja. Se alguém quer ser o meu discípulo, ou seja, se alguém quer ser, se não quiser ser, não tem problema. Ninguém é obrigado a seguir o Senhor Jesus. Ninguém é obrigado a caminhar com Ele. Ele diz de forma muito clara, se alguém quiser ser o meu discípulo, ou seja, se alguém quiser me seguir. A primeira coisa passe a não ter vontade mais. Esqueça dos seus planos. Esqueça dos seus projetos. Negue a si mesmo. Negue a si mesmo. Isso é muito sério. Ou seja, meu projeto passa a ser o projeto de Deus. Meu propósito de vida passa a ser o propósito de Deus. E aquilo quer dizer, isso aqui não mais. Isso aqui não mais. Eu quero seguir a Jesus. Vale a pena seguir a Jesus? É dessa maneira que eu espero seguir a Jesus ou não? Jesus, olha, eu preciso do Senhor, não é para negar a mim mesmo. Porque eu tenho muitos planos, eu tenho muitos projetos, eu tenho muitas coisas que eu quero realizar na vida. Eu preciso do Senhor para me ajudar a realizá-los. Mas é só. O Senhor dizer o que eu tenho que fazer? O Senhor conduzir a minha vida? Não, eu preciso do Senhor para o Senhor me abençoar. Para o Senhor me guardar das tragédias. O Senhor me guardar dos acidentes, o Senhor abençoar a minha vida financeira, o Senhor abençoar o trabalho que eu tenho, se possível me dar uma promoção, ou até me fazer patrão. É assim que eu preciso do Senhor. Senhor, eu preciso do Senhor porque eu tenho que pagar contas, faz um milagre. Abre uma porta, faz um dinheiro vindo do nada, faz alguma coisa aparecer do nada. Senhor, faz um milagre na minha vida. Eu quero um milagre, eu quero a bênção, eu quero o teu favor. Mas eu não quero conhecer a tua vontade. Por favor, eu não quero que o Senhor conduzindo a minha vida. Eu não quero que o Senhor diga o que eu tenho que fazer. Mas deixa eu dizer uma coisa, não é isso que Paulo está falando. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que foi o que nos trouxe a Ele, misericórdia de Deus, que vocês apresentem o corpo, Paulo está dizendo, por sacrifício. Irmãos, essa linguagem aqui é a linguagem veterotestamentária, dos sacrifícios que eram feitos lá no Antigo Testamento. Quando você lê Levítico, você vai entender isso bem. E quando você apresentava uma oferta a Deus, não tinha jeito de você chegar lá e olhar para o cordeirinho e dizer, que todo esse cordeirinho, a gente tem que matar ele, não tem jeito só de pôr ele aqui e tirar ele. Tem jeito só de mostrar ele aqui? Não. O que tinha que fazer com o cordeiro quando fazia lá? Se você ia apresentar o cordeiro como oferta pelo pecado do Antigo Testamento, o que você tinha que fazer? Você tinha que matar ele. Ele tinha que ser morto para que o seu pecado o pecado lá fosse encoberto. Ou fosse coberto, porque o sangue de bodes e de cordeiros é insuficiente para a remoção de pecados. Está escrito em Hebreus. Então, mas aquele cordeiro tinha que ser morto, porque Deus ordenou que assim fosse feito. E quando Paulo está dizendo aqui, ele está usando essa mesma linguagem, do sacrifício que era oferecido lá no Antigo Testamento, está dizendo que apresenteis os vossos corpos como sacrifício. Só que o sacrifício vivo, porque Deus não quer que a nossa vida se perca. Ele quer que a nossa vida tenha o proveito para a sua glória. Mas você se apresenta como morto, como oferecido a Deus, como aquele cordeiro era oferecido. Aquele cordeiro era imolado, ele era morto e colocado diante do altar, e se ele fosse oferecido em holocausto, o animal fosse oferecido em holocausto, era para queimar até a última cinza. Ou seja, a oferta da minha vida diante de Deus, no altar de Deus, vamos dizer assim, usando a figura do Antigo Testamento, tem que ser como um homem que se entrega diante da presença de Deus e fala, Senhor, eu estou morto, como Paulo diz, quanto ao mais ninguém me moleste, pela cruz de Cristo eu estou morto para o mundo e o mundo para mim. E a morte no sentido que Paulo está falando é o seguinte, quando eu me ofereço a Deus, eu não vivo mais para os projetos seculares da vida. Eu não vivo mais, e a palavra é a palavra esquema, ou seja, não vivo mais para o esquema do mundo. Eu não estou engajado nesse projeto que o mundo está, de viver a vida simplesmente para a minha realização pessoal. Não, eu vivo a minha vida para servir ao Senhor Jesus.
E aí, por exemplo, os jovens que aqui estão nessa noite, que pretendem fazer uma universidade, que pretendem se graduar e conhecem o Senhor Jesus, o que você deveria fazer? Não é simplesmente escolher uma carreira que vai te propor um bom futuro para você ganhar dinheiro e para você ter coisas boas. Você deveria oferecer essa universidade a Deus, dizer: Senhor, me dá a universidade que o Senhor quer que eu faça, mesmo que eu não goste desse curso, mas eu vou fazer, porque se for para a tua glória eu vou fazer, porque eu espero que o Senhor me use para a sua glória, através da formação que eu vou ter na vida. Entendem? As pessoas que não tiveram essa oportunidade, não cursaram, mas têm que trabalhar e têm que se manter na vida. É oração a Deus, dizer, se Deus já te abriu a porta de trabalho, é dizer para Deus: Deus, eu trabalho em tal lugar, o Senhor me abriu essa porta, agora faz de mim o instrumento para a tua glória ali. Que eu não vá para o meu trabalho todos os dias simplesmente pensando no dinheiro que eu vou ganhar no final do mês para sustentar a minha vida. Mas naquele trabalho eu vou ter oportunidade de me relacionar com pessoas que não conheceram ainda a graça do Senhor. Faz de mim instrumento para revelar a graça do Senhor lá. Faz a minha vida ser útil para o Senhor. E olha, eu tenho plena convicção, essa é a vontade de Deus para a sua vida. Eu não preciso falar muita coisa, essa é a vontade de Deus. Meus irmãos, alguém já viu o seu testemunho cristão no lugar onde você trabalha? Às vezes você trabalha 20 anos, 10 anos, 5 anos num lugar e ninguém nunca olhou para você e falou assim: nossa, a sua vida é diferente. Alguém já fez isso? Você já foi identificado como agente do reino de Deus por aqueles que não conhecem a Deus? Já foi percebido a sua vida, o temor que você tem a Deus? A forma como você vive a sua vida voltada para Deus, para a glória dEle? Você foi identificado lá? Você foi descoberto? Porque quando uma vida é vivida para a glória de Deus, não tem jeito, a luz resplandece onde? Aonde? É aqui na igreja? Não, aqui não tem jeito de luz resplandecer, porque aqui nós já fomos iluminados. A nossa luz tem que resplandecer quando nós estamos lá fora. É quando vivemos a nossa vida e desempenhamos os nossos trabalhos, as nossas tarefas, as nossas responsabilidades nesse mundo. É no meio das trevas que a luz brilha. Agora, o Senhor Jesus disse: caso a luz que há em ti sejam trevas, que grandes trevas serão. Se a sua luz não ilumina, se a sua luz não brilha onde ela mais precisa brilhar, ou seja, no meio dos incrédulos, no meio das pessoas que não conhecem Jesus, se lá no meio dos incrédulos o que você faz é contar piadinha igual todo mundo, se lá no meio dos incrédulos o que você faz é eles contarem os projetos que eles têm de vida e você contar o seu e nunca falar que Deus está presente neles. Está entendendo? É só falar da vida, é só uma vida secular, vivida de forma secular, de forma normal, de forma natural. É uma vida vivida, parece que sem a graça, sem o entendimento. Isso é muito sério, não é verdade? Obrigado. Meus amados irmãos, vocês estão entendendo? O grande propósito desse texto, o centro desse texto aqui, que nós lemos nessa noite, não é simplesmente uma vida de santidade, é também. Não é simplesmente uma vida de conhecimento de Deus, para que essa mente aqui seja transformada. E é preciso para conhecer, para ter uma mente transformada, a mente só pode ser transformada pela palavra de Deus. O que transforma a sua maneira de pensar é a Bíblia. É a palavra de Deus, é o conhecimento de Deus. Se nós não temos o conhecimento de Deus através da sua palavra, não tem mente transformada. Você não pode transformar a sua mente por uma tomada de decisão, porque toda tomada de decisão nossa tem que ser segundo a palavra de Deus. Então eu só sei o que eu tenho que fazer e como eu devo me comportar quando eu conheço a palavra de Deus. Entendem? Então o que acontece? Quando eu conheço o que a Bíblia diz, quando eu conheço o propósito de Deus revelado através da sua palavra, eu sei o que eu tenho que fazer. Eu sei como eu tenho que proceder. Eu sei como eu tenho que agir. E é isso que me transforma. Agora tem pessoas que ficam igual calango. Eu falo não desse que a gente costuma ver aqui, mas daqueles que a gente vê lá naqueles documentários, aqueles que mudam de cor. Ou seja, eles só têm mudanças.
mas sempre voltam a ser o que eram. Uma hora está vermelho, uma hora está verde, uma hora está azul, depende do contexto em que ele está naquele momento. Ele muda de cor, é o camaleão, né? É o camaleão, ele muda de cor, mas ele não muda, ele não é transformado numa outra coisa. Ele não vive uma nova vida, ele só muda de acordo com a circunstância, mas ele não passa a viver uma nova identidade, uma nova vida. De uma das coisas que eu lembro que nós ouvimos na conferência aqui, vocês devem se lembrar, que não tem jeito para o velho, ele precisa morrer e dar lugar ao novo. O novo homem, que se refaz, esse sim, para o pleno conhecimento de Deus na face do Senhor Jesus. É em Cristo, o conhecimento de Deus, que transforma a nossa vida. Então, irmãos, agora tudo isso, para quê? Para que eu experimente a vontade de Deus. Meus irmãos, nós estamos preocupados muitas vezes com muitas coisas. Nós estamos igual Marta. Lembra do exemplo de Marta? Jesus entra na casa dela, olha quem está na casa dela. Meus irmãos, preste atenção, olha na casa de quem nós estamos nessa noite. Na casa de Marta, Jesus foi na casa dela. Hoje, nós aqui nessa hora, nós é que estamos na casa de Jesus. Não é esse lugar aqui. É esse povo aqui congregado, é a casa de Jesus. É o lugar onde Ele habita pelo Espírito Santo. Quando Jesus esteve na casa de Marta, como homem, o que aconteceu com Marta? Diz que ela estava ocupada com muitas coisas. O texto lá, original no grego, diz que ela estava sendo puxada em muitas direções. Ou seja, havia muita coisa concorrendo com o coração dela para o quê? Para arrancar do coração de Marta aquilo que era mais central na sua vida, que era conhecer o Senhor Jesus, que era aprender com o ensinamento do Senhor Jesus. É diferente hoje? Quanta concorrência você tem na sua vida, quantas coisas te puxam em várias direções para que você não conheça a vontade de Deus. Por que você acha que Jesus disse assim? Marta, você se deixa levar por muitas coisas, se ocupa com muitas coisas. Uma só era necessária, Marta. Maria escolheu a melhor parte. Qual que é a melhor parte? Qual é a melhor parte? Quando você está ouvindo a palavra anunciada por Jesus, você está conhecendo o quê? A vontade de Deus. Porque a palavra de Deus revela para nós a vontade de Deus para nós. É por isso que Jesus diz: Maria escolheu a melhor parte. A melhor parte é se sentar aos pés do Senhor Jesus quando Ele está presente, para aprender com Ele. A melhor parte para nós hoje é aprender com a palavra de Deus qual é a vontade de Deus para a nossa vida. Mas há muita coisa nos puxando em várias direções, em várias coisas. E o que é pior? Digo isso com pesar, mas há pessoas que vão passar a vida inteira puxadas em várias direções, mas nunca vão se assentar para ouvir a palavra de Deus. E quando eu estou dizendo sentar para ouvir a palavra de Deus, não é sentar aqui na igreja para ouvir como num momento como esse. Não, é para ouvir a palavra de Deus com relação à sua própria vida, para ver o que Deus tem para ela. É perceber em Deus qual é o projeto e o propósito dele para a sua vida pessoal. Qual é o plano que ele tem para você? Como ele espera te usar? O que ele espera fazer da sua vida? E veja, entender os propósitos de Deus não é entender a Deus na minha perspectiva, não. Não é dizer: Deus, olha, eu vou organizar minha vida aqui, dizer assim, aqui, olha, eu posso fazer isso aqui, posso fazer isso aqui, e aí, ó, olha bem, vou fazer as coisas que o Senhor quer. Não. Não é a gente apresentar e chegar ao entendimento nosso do que é bom para a nossa vida. É mais ou menos a folha em branco. Senhor, está aqui, ó, escreve a história que o Senhor quer escrever da minha vida. Conhecer a vontade de Deus é isso. É entregar na mão do Senhor a folha em branco da nossa vida, dizer: Senhor, escreve a história.
Escreve a história. Determina os fatos. Diga o que é para ser feito. Diga o que é para ser vivido. Diga o lugar para onde eu devo ir. Diga o que eu tenho que fazer. Irmãos, Paulo não estaria rogando de uma forma tão profunda desse jeito aqui se a coisa não fosse tão urgente. Se a coisa não fosse tão importante. Se a coisa não fosse tão necessária. Se esse propósito não fosse tão profundo, tão alto, tão importante, tão precioso para a nossa vida. Irmãos, eu rogo para vocês. Rogo com a minha alma. Rogo pelas misericórdias de Deus. Que tudo que vocês puderem fazer para conhecer a vontade de Deus, vocês façam. O bom é que ele diz o que deve ser feito, né? Olha, apresente o seu corpo por sacrifício. Irmãos, eu imagino o seguinte, olhando para essa linguagem, olhando para essa palavra, significa que conhecer a vontade de Deus realmente não é a nossa vontade. Conhecer a vontade de Deus não é o nosso projeto de vida. Porque Paulo está falando para a gente apresentar o nosso corpo por sacrifício. Quando você faz um sacrifício, você está fazendo aquilo que te dói. Aquilo que te faz sofrer. E se ele está usando de fato a linguagem do Antigo Testamento, ele está dizendo, olha, essa coisa é sacrificial. A oferta da sua vida tem que ser uma coisa que vai te exigir certos sacrifícios. Vai te exigir a perda de algumas coisas. Como Jesus disse, olha, negue a si mesmo, tome a sua cruz, isso é sacrifício. A cruz é lugar de quê? Sacrifício. Paulo diz, tome a sua cruz. A cruz é lugar do principal sacrifício dessa terra. Foi aonde o meu Senhor, o seu Senhor, deu a vida dele para nos salvar. Ele deu a sua vida, preste atenção, ele se ofereceu. Ele não fez a vontade dele, porque antes de ir para a cruz, ele orou ao Pai. Pai, se possível, passa de mim esse cálice sem que eu precise bebê-lo. Contudo, qual é a oração dele? Não seja feita aquilo que nesse momento é a minha vontade, mas faz a tua vontade, é uma oferta sacrificial. Irmãos, eu quero dizer para vocês que a nossa oração é igual a de Jesus. Jesus, eu quero isso, eu queria isso, eu queria isso. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. É assim que oramos. É assim que pedimos ao Senhor Jesus para fazer a sua vontade na nossa vida. É assim que nos posicionamos diante de Deus, como Jesus fez, dizendo, Senhor, a minha vontade é o seguinte, passa de mim esse cálice sem que eu precise bebê-lo. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a do Senhor. Senhor, organizei minha vida desse jeito aqui. Projetei dessa maneira. Eu queria muito viver assim. Mas é essa a vontade do Senhor para mim? Porque eu quero que seja feita a vontade do Senhor na minha vida. Vocês estão entendendo, meus amados irmãos? Bom, ninguém é obrigado a ser discípulo do Senhor Jesus. Essa é a boa notícia. É mais ou menos como o Capitão Nascimento lá do Tropa de Elite, né? Não está suportando, pede para sair, ué. Ninguém é obrigado a caminhar, seguir Jesus. Ninguém é obrigado a estar aqui. Pede para sair. É se alguém quer ser meu discípulo. Irmãos, eu vou dizer uma coisa, talvez possa até ser mal compreendido, mas eu vou dizer assim mesmo. Muitas pessoas não saem da igreja, sabe por quê? Porque elas têm medo da vida desandar. Elas têm medo de a vida financeira desandar. Tem medo do casamento desandar. Tem medo do filho adoecer. Tem medo das coisas pipocarem. Aí elas ficam se mantendo na igreja desse jeito. Com medo de que eles saírem, Deus pese a mão. Se saírem, Deus vai... Não. Uma pessoa que sai da presença de Deus, não é porque Deus está pesando a mão que ela está acontecendo, não. É porque ela escolheu um caminho que as coisas vão acontecer desse jeito mesmo. Não tem nada a ver com Deus, não. É a escolha delas. E mais uma vez eu vejo o Senhor Jesus nesse sentido, dizendo, você quer ser meu discípulo? Você não é obrigado. Ninguém é obrigado a seguir Jesus. É um privilégio. Como é que eu posso me sentir obrigado
quando isso é um grande privilégio, quando o privilegiado sou eu? Você acha que Jesus está atrás de nós, querendo colocar um ferrão para nos ferroar toda hora, dizendo assim, vai ser meu discípulo, vai me seguir, vai ser meu servo? Não, de jeito nenhum. Alguns lugares pregam isso, e querem colocar um Deus que está com um chicote na mão, que você dá a primeira falha, vem te dar uma puxada. Não, privilégio, seguir a Deus, seguir a Jesus no caminho é privilégio, o privilégio é nosso. Por isso que ele disse, se alguém quer vir, se não quiser não tem problema, não vai pesar a mão, não vai sofrer, não vai passar dificuldade, às vezes até vai melhorar a vida, porque fica nessa coisa engasgada, que nunca anda, que nunca caminha, que não vai, nem segue a Jesus, e nem se dedica ao mundo, tem vontade de fazer umas coisas, não faz, porque vem à igreja, entende que é crente, que não pode, e fica limitado, mas também não anda com Jesus do jeito que devia andar, não segue Ele do jeito que devia andar. Estão entendendo? Não tem problema não, Jesus não vai pesar a mão não, pode ir. O que nós não podemos é ficar no meio do caminho. O que nós não podemos é ficar cocheando entre dois pensamentos. Se o Senhor é Deus, se a palavra de Deus é essa, sigamos o Senhor. Se não, vamos atrás do Baal. Vamos atrás das riquezas. Vamos atrás dos prazeres transitórios. Vamos atrás da carnalidade, da impureza. Vamos dar vazão aos sentimentos do coração. Entendem? Mas se o Senhor é Deus, se entendemos esse privilégio, sigamos ao Senhor. Ouçamos a sua doce voz a nos chamar, a dizer à nossa vida, não se conformem com esse século não. Não se conformem com a mesma coisa que todo mundo dentro dessas igrejas estão conformadas hoje, a buscar a Deus para lhes fazer bem, buscar a Deus por causa de prazeres transitórios, buscar a Deus por causa de satisfação terrena. Não, nós buscamos a Deus porque nós esperamos uma pátria que está nos céus, aleluia. Nós servimos a Deus porque nós esperamos algo absolutamente superior, muito melhor, que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e que nem jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para nós. É isso que esperamos, não esperamos nada dessa vida, porque a glória que há de vir não se compara com as coisas efêmeras e passageiras desse mundo. Nada se compara àquilo que está preparado para aqueles que amam a Deus. É por causa dessa riqueza que há de vir, e não por causa dessas transitórias dessa terra aqui agora. Não por causa dessas coisas que se dissolvem e que nada são, que escorrem pelas mãos. Que como o Senhor Jesus disse, ladrões escavam e roubam, traça, ferrugem, corroem, e que não dão sentido à vida. Mas a riqueza que está preparada para nós na eternidade dão sentido à nossa vida. Deu sentido à vida daqueles que caminharam com Deus no passado. Como está escrito lá em Hebreus, no capítulo 11. Moisés se apegou ao opróbrio de Cristo. Preferiu ser identificado com o povo de Deus do que ser chamado filho da filha de Faraó. Porque ele tinha os olhos numa coisa muito superior, aleluia. Abraão, chamado por Deus, sai da sua terra, vai para um lugar que ele não sabia, mas vai para o lugar de Deus, porque ele esperava ganhar um pedaço de terra para sua família? Não, porque ele esperava uma pátria superior, aleluia. Ele tinha os olhos voltados para a eternidade. Não é simplesmente para a terra que Deus deu para Israel depois. Fazia parte da promessa de Deus e do desenvolvimento do plano de Deus, fazia, mas ele tinha os olhos voltados para algo muito maior. E aí você vai ler o texto de Hebreus, você vai ver homens foram cerrados pelo meio, foram mortos, mulheres receberam seus mortos, mas nenhum deles abriu mão. Por quê? Porque eles esperavam algo superior. Ele sabia onde a vontade de Deus ia
conduzir a vida deles. Aleluia! Porque é a isso que a vontade de Deus irá nos conduzir, à eterna glória do nosso Deus. Mesmo que, como Jesus disse, nós experimentemos aflições sobre a face dessa terra, não importa. O nosso destino é a glória. O nosso futuro é a glória. Como Pedro disse, ainda que no presente momento sejamos contristados com várias provações, aí como Tiago disse, tenhamos o motivo de toda alegria passar por elas, sabendo que a provação da nossa fé produz para nós eterno peso de glória. É onde a vontade de Deus vai dar, na glória eterna. Mas é uma ruptura. Eu acho interessante. Preste atenção. Olhando os passos que Paulo nos dá aqui, não adianta simplesmente você chegar na sua casa nessa noite, dobrar o joelho e dizer: Senhor, eu quero conhecer a tua vontade. Se Deus falar com você, Ele vai dizer aquilo que está nesse texto aqui. Você quer conhecer minha vontade? Você quer experimentar minha vontade? Então é o seguinte, vai lá para Romanos 12 e dê uma lida lá. Apresente a sua vida como um sacrifício vivo, santo e agradável a mim. E transforme-se pela renovação da sua mente. Isso é responsabilidade nossa, não é de Deus. Tem gente que está esperando a vontade de Deus assim: ah, Deus vai fazer a vontade dele. Deixa eu perguntar aqui a Deus qual é a vontade dele. Ah, Ele vai me dar um sonho, Ele vai me dar uma visão, Ele vai mostrar alguma coisa, e eu vou saber qual é a vontade dele. Não. É mais difícil um pouquinho. É preciso viver uma vida sacrificial. É preciso viver uma vida de resignação, de renúncia. Há muita coisa. Há sonhos, há planos, há projetos pessoais. Está dizendo, sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E ele diz mais: e não se conforme com esse século. Ou seja, a sua vida, se você quer conhecer a minha vontade, sua vida não pode ser moldada pelos parâmetros desse mundo. Para mim não serve. Você quer mesmo experimentar a minha vontade? Quer mesmo conhecer a minha vontade? É isso aqui. Não vai se resolver numa oração nessa noite, não. É interessante, estou pregando para algo que eu acredito que não vai acontecer nessa noite aqui. Vai ser a maneira como você vai viver a partir de aqui, é que vai definir se você vai experimentar a boa e perfeita e agradável vontade de Deus na sua vida. A forma como você vai lidar com Deus, a forma como você vai lidar com o seu corpo, a forma como você vai lidar com a sua vida em relação a Deus. Não pense que amanhã a coisa está resolvida, não vai estar. Vai ser um processo de renúncia, de circunstâncias que vão provar isso, para ver se é isso mesmo que você quer. Situações vão ser apresentadas para você. Circunstâncias vão ser trazidas diante de você, que vão ser exigir de você decisão. Atitude. E é a partir daí que você vai ver se é realmente se é esse o projeto que você tem para a vida, conhecer a vontade de Deus. Entenderam? E é interessante que algumas coisas parecem estar tudo se encaixando, tudo certinho, tudo dando certo, tudo caminhando. Mas ainda não é a vontade de Deus. Ainda é nossos planos e nossos projetos. Eu nunca esqueço, eu contei essa história essa semana e vou contar de novo, porque eu acho ela interessante. Da irmã que tinha um propósito de ir para a França. E foi para o seminário sonhando em ir para a França. Eu quero ir para a França, eu quero ir para a França. Deus me chamou para ir para a França. E ela se preparou para ir para a França. E ela estava no seminário, cursando o seminário para ir para a França. Até que conheceu um professor, compartilhou com ele o desejo missionário de ir para a França, pregar o Evangelho, e o professor disse para ela: eu vou te ajudar. Aí falou: vou ver as coisas necessárias, eu tenho pessoas que eu conheço, que são influentes, que podem te ajudar a entrar na França, para você obter seu visto e poder trabalhar na França como missionária. Tá bom. E ele voltou e disse para ela: olha, você vai precisar fazer para mim 2 cartas. Uma carta contando o seu testemunho de conversão e outra carta contando o seu testemunho de chamado para a França. Tudo bem. E ela pegou e fez a primeira carta.
contando o seu testemunho de conversão. Minha conversão, papo contou. E depois foi contar o testemunho de chamado para a França. Quando ela sentou para contar o testemunho de chamado para a França, ela começou. Bom, meu chamado para a França foi... Como é que foi? Quando foi? Ela não lembrava. E aí, o que ela fez foi orar. Senhor, eu não lembro como foi que o Senhor me chamou para a França. O Senhor podia me refrescar a memória e me ajudar a lembrar quando foi que o Senhor me chamou para ir para a França pregar o Evangelho. Aí Deus falou com ela. Falou assim, você não está se lembrando porque eu nunca te chamei para ir para a França. Essa voz não deve ser de Deus não, né? Porque eu me preparei durante toda a minha vida para ir para a França. Mas você se preparou para um propósito seu. E veja bem, propósito de missionário, de levar o Evangelho. Você se preparou para um projeto seu. O Senhor não faz isso comigo, não. Minha vida foi vivida por isso, vivida para isso. Bom, esse é o seu propósito. O meu é que você vá para a Índia. O Senhor não faz isso comigo, não. Mas esse é o meu propósito para você. O que ela fez? Resignado, orou a Deus e falou, tá bom, Senhor. Se essa é a tua vontade, eu abro mão do meu projeto, do meu propósito, para fazer a tua vontade e vou para a Índia. E ela veio na Igreja Batista Central de Anápolis dar o testemunho do que Deus estava fazendo através da vida dela na Índia. Não é como nós organizamos a vida. Não é como tudo parece ser lindo, maravilhoso. E nós encaixamos e colocamos, olha, a coisa, propósito de Deus. Evangelizar, ser missionário. Não. É do jeito de Deus. É da forma de Deus. É segundo o propósito de Deus. É dentro da vontade de Deus. Mesmo as coisas boas. Mesmo as coisas mais preciosas, que são a obra missionária, que é divulgar o Evangelho de Jesus, precisa ser do jeito de Deus. Amém? Irmãos, vamos orar nessa noite. A vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. E é mesmo. Quando essa irmã deu testemunho lá na central, ela não estava lá chateada. Ela não estava lá triste porque Deus roubou o sonho dela de ir para a França. Ela estava lá rindo, feliz, satisfeita, porque estava fazendo a vontade de Deus e Deus estava operando através da vida dela na Índia. Porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. É difícil? É. Imagina Paulo dizendo a vontade boa, perfeita e agradável. O que Paulo experimentou para dizer que a vontade de Deus era boa, perfeita e agradável? Quantas surras, quantas varadas, quantas chibatadas, quantos naufrágios, mas ele está dizendo, a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Se essa é a vontade de Deus para a minha vida, a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Entenderam? Vamos orar ao Senhor. Vamos pensar a nossa vida nesse momento, antes da ceia. Vamos pensar os nossos projetos. Todos nós temos. Todos nós idealizamos algumas coisas na vida. Faz uns anos já que eu deixei de idealizar planos e projetos. Minha esposa, que é casada comigo há 20 anos, ela sabe disso. Eu tenho algum tempo já que eu não tenho planos, eu não tenho projetos. Meu desejo é fazer a vontade de Deus. E com toda a dificuldade da minha existência. E eu sei o quanto eu sou difícil. Mas é o que Deus me chamou para fazer, a sua vontade. Então eu queria que nós orássemos nessa hora. Nós orássemos para que Deus nos desse a graça de juntos aqui conhecermos isso, buscarmos isso, entendermos isso para a nossa vida. Que é aquilo que nós mais precisamos para a vida, é a vontade de Deus. Só nela você vai se satisfazer verdadeiramente. Você pode satisfazer-se momentaneamente com muitos prazeres transitórios dessa carne, mas uma hora isso vai encher o saco. Aquilo que hoje é alegria, prazer, amanhã vai se tornar entediante. Porque todo prazer dessa vida é assim. Agora a vontade de Deus não. É um prazer que se renova a cada dia. É um prazer que nos traz para pregar, para anunciar, para viver, para servir, com todas as dificuldades que essa carreira traz para nós. Vale a pena cada momento.
Vale a pena cada minuto, vale a pena cada instante. Vamos orar ao Senhor. Coloque sua vida diante de Deus. Peça a Deus, Deus, olha, eu quero iniciar uma caminhada nesse sentido, eu quero entender a vontade do Senhor para a minha vida. Tem misericórdia de mim. Vamos orar. Senhor, bendito seja o teu nome. Senhor, nós estamos aqui diante da tua presença nessa noite, nós somos pó. Somos limitados, somos falhos. Muitos de nós têm planos, têm projetos, têm propósitos na vida, têm sonhos que desejam ver realizados. Lá no profundo do seu ser, e alguns até estão arquitetando e projetando alguns planos, alguns projetos. Mas, Senhor, nada se compara ao plano e projeto que o Senhor tem para a nossa vida. Isso é o melhor. Com todas as limitações que isso pode nos trazer, com todas as dores e sofrimentos, não há nada que se compare à vontade do Senhor sobre a nossa vida. Senhor, nós somos muito, muito limitados. Mas o Senhor resolveu fazer a tua obra, sim, através de homens limitados, homens falhos, homens cheios de deficiências. O Senhor chama para a sua glória. O Senhor chama para te servir. O Senhor chama para te honrar. O Senhor chama para te glorificar. O Senhor chama para te anunciar, para anunciar o teu Filho, o Senhor Jesus, que é o centro de tudo isso. De tudo isso, que é o centro dessa vontade bendita. É a glória dEle, é a manifestação dEle, é o poder dEle, é a graça dEle, a misericórdia dEle. E nele o Senhor é glorificado. Ó Pai, compadece-te de nós nessa noite, Senhor. Quantas coisas idealizamos, quantas coisas projetamos, quantas coisas desejamos, mas, Senhor, livra-nos de nós mesmos. Senhor, não nos deixe entregues aos nossos planos de jeito nenhum. Não nos deixe, não nos permita ficar entregues aos nossos projetos de vida de jeito nenhum. O Senhor já tem um perfeito, bom e agradável para nós, aleluia. Nós não precisamos, ao Senhor, elaborar nenhum projeto de vida para nós. Basta que a gente apresente culto verdadeiro ao Senhor. Basta que a tua palavra seja de fato e de verdade o livro da nossa vida. A nossa mente será transformada, nosso culto será aceito e a sua vontade será experimentada. Não há projeto de vida melhor do que esse para nós. A tua vontade para nós. Quem sou eu, Senhor? Quem somos nós para projetar alguma coisa no que diz respeito à nossa vida? O Senhor sim nos chamou, o Senhor nos amou, o Senhor desde a eternidade passada pensou em cada um de nós congregados aqui nessa noite, na tua presença para a tua glória. Se o Senhor projetou isso há anos atrás, por que me preocupar com o que eu vou viver daqui por diante, sabendo que a minha vida, a nossa vida está absolutamente segura nas tuas mãos? Se o Senhor trouxe cada um de nós aqui nesse dia, como resultado da tua vontade, por que não entregar a nossa vida completamente ao Senhor, para que o Senhor cuide dela plenamente, e dê o curso que o Senhor espera que cada uma das nossas vidas tenha para a tua glória? Sim, Senhor, é isso que nós precisamos, é isso que nós queremos, é por isso que imploramos nessa noite, que a tua vontade se cumpra na nossa vida para a tua glória. Sê propício a nós, Senhor. Sê propício a nós. Nós clamamos nessa hora diante da tua presença. Em nome do Senhor Jesus Cristo.